O amor de Deus não é um amor que julga, não é um amor que condena, é um amor que salva, é um amor que quer relacionamento. É esse Deus que nós estamos apresentando na nossa casa, na nossa família. Vamos meditar na palavra do Senhor. Josué capítulo 24. O livro de Josué é um livro escrito por ele mesmo. Ele escreveu tudo que ele fez, né? Ele escreveu a missão que ele cumpriu, uma missão que ele recebeu e que ele fez a história dele. Ele foi convocado por Deus para uma grande missão e ele cumpriu essa missão. Como é bom, né? A gente cumprir uma missão, né? Nós temos uma missão aqui na terra e nós precisamos cumprir. Nós precisamos cumprir. E Josué, ele cumpriu essa missão. Ele se posicionou diante daquilo que ele acreditava, daquilo que ele confiava. Você tem se posicionado diante do que você confia? Diante do que você acredita? Nós precisamos nos posicionar nesses últimos tempos. Não é tempo mais de ficar como Elias falou para Israel. Elias convocou Israel na época do rei Acabe, chamou todo o povo. Elias era um profeta corajoso, um profeta destemido. E ele juntou todo o povo ali em Israel. Quem estava governando? Acabe, um rei que estava fazendo tudo o que ia de encontro à palavra de Deus. Tudo que era mal aos olhos de Deus, o rei Acabe fez. Mas Elias um dia chegou e convocou todo o povo de Israel. Convocou todos os profetas de Baal que estavam ali com Acabe. E perguntou para aquele povo: por que vocês estão cocheando entre dois pensamentos? Por que vocês estão cocheando entre dois pensamentos? Vocês estão servindo a Deus ou servindo a Baal? Quem é que vocês servem? Decidem. Então o profeta Elias estava ali, posicionado e perguntando àquele povo. E aqui a gente vai ler, meditar, e eu creio que o Espírito vai ministrar no teu coração hoje uma declaração maravilhosa, uma declaração fantástica que Josué fez diante de um posicionamento que ele tomou. Ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que declaração, né? Que declaração. Qual é o crente em Cristo Jesus que não sente prazer em dizer isso? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu lembro que há 25 anos atrás eu falava isso como promessa. Eu tinha convicção que essa promessa ia se cumprir na minha vida. Eu lembro que eu fui pregar em uma igreja, a Nova Jerusalém aqui, em um culto. O pastor me convidou para pregar lá. E na hora eu falei lá na frente. Eu disse: gente, eu tenho convicção de uma coisa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa promessa ainda não está materializada na minha vida. Mas eu creio que mesmo que eu dê essa sepultura, ela vai se materializar. E depois eu fiquei com muito tempo, eu fiquei pensando que eu dei essa sepultura? Não, Senhor. Tu vai materializar isso na minha vida para me contemplar, para me celebrar, para me fechar a porta da minha casa e ir para a igreja com a minha casa. Porque eu tinha essa convicção no meu coração. Quando eu sentava no banco da igreja, o outro banco estava vazio. Eu digo: eu vou ver meu esposo ali. Eu vou ver meus filhos. Eu saía de casa e saía e dizia: eu vou sair um dia trancando essa porta e levando todo mundo para a casa do Senhor. Isso era o meu sonho. E não há sonho que você tenha que agrade a Deus que não seja cumprido. E hoje eu digo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E aqui a gente vê essa história na vida de Josué. Vamos ler aqui.
capítulo 24, a partir do versículo 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses, aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode dizer isso agora? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se isso não está materializado na tua vida, creia que Deus é poderoso para materializar esse sonho na tua vida. É o maior sonho que um cristão tem. É ele dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E aqui a gente está lendo justamente isso, que Josué, já avançado em idade, nós sabemos que Josué, ele foi um do que saiu do Egito e chegou até Canaã. Ele foi um que saiu do Egito e chegou até Canaã. Olha a história desse homem. Ele teve uma caminhada muito longa, mas foi uma caminhada de convicção que aquela promessa materializaria na vida dele. Ele tinha certeza da promessa, ele tinha convicção. E aquele que tem convicção da promessa, ele tem algumas virtudes. Ele tem fé, ele tem coragem, ele tem entusiasmo, ele tem motivação. E a gente lendo o livro de Êxodo, a gente vê Josué, o nome de Josué poucas vezes. Primeiro a gente vê o nome de Josué, quando relata que Josué ficava na porta da tenda, observando tudo que Moisés fazia. Ele era um observador de Moisés. Depois a gente vê Josué sendo um auxiliar de Moisés. A única vez que a gente vê uma história de destaque de Josué é em Êxodo 18, quando Josué é chamado por Moisés para comandar uma batalha. Ele aí é um líder militar. Josué é convocado por Moisés quando vai chegando, saíram do Egito, chegando, e aí é quando eles batalham contra os amalequitas. E Moisés chama, Josué, você vai comandar aqui. Escolha aí homens bons para lutar contra os amalequitas. E aí Josué vai comandar. É quando Josué vai comandando, liderando, e Moisés diz que enquanto vocês estiverem liderando esta batalha, eu vou subir para o outeiro, para o cume do outeiro, para o monte, e de lá eu vou estar orando, eu vou estar intercedendo, juntamente com Arão e Ur. É quando Moisés levanta suas mãos e começa a orar a Deus, e a batalha começa. Enquanto Moisés está de mãos levantadas, Israel prevalecia. Quando Moisés cansava e baixava as mãos, que eram muito pesadas, os amalequitas prevaleciam. Mas Israel foi vitorioso. Então aí a gente vê o nome de Josué. E depois, quando Deus fala para Moisés que Josué seria o sucessor dele. Que Josué seria o sucessor dele. Por quê? Porque Deus já estava observando em Josué o homem que tinha o perfil para ser o sucessor de Moisés. O homem que tinha o perfil de líder. O homem que tinha o perfil de um homem corajoso, de um homem cheio de fé, de um homem motivador e de um homem perseverante, um homem que não desistia.
A gente observa que ele era tão perseverante, que ele foi um dos espias, dos líderes, que foi até Canaã, verificar como eram as terras de Canaã. E no retorno, Moisés mandou 12 líderes. E no retorno, o único que acreditava, que continuava confiando na promessa de Deus, foi Caleb e Josué. E ali Deus viu que Josué realmente tinha o perfil, e que Josué tinha a perseverança necessária para chegar em Canaã. Será que você tem essa perseverança? Será que você é perseverante? Será que você está perseverando nesta promessa? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aqueles que ainda não estão vivendo isso, mas que têm convicção que vai viver. Talvez seja um filho, talvez seja alguém da sua casa, da sua família, parente, esposo, mulher. Ou você não tem essa convicção, ou você ainda não tomou essa posição de dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aqui Josué convoca todo o povo de Israel. Josué já tinha conseguido entrar em Canaã. Josué já tinha conquistado as terras que Deus prometeu para ele, disse que ele conquistaria, com a ajuda de Deus, debaixo da direção de Deus, ouvindo a voz de Deus 24 horas. Josué era o homem que não fazia nada sem ouvir a voz de Deus. Josué era um homem que conhecia Deus, que sabia do propósito de Deus para o povo de Israel. E aí ele continuou cheio de motivação, cheio de convicção. E aqui está Josué, feliz porque tinha combatido o bom combate e sentindo ainda a necessidade de mostrar para o povo de Israel que eles não poderiam parar. Josué ainda estava preocupado com aquele povo que estava cocheando entre dois pensamentos. Aquele povo que estava ainda hoje servindo a Deus e amanhã servindo a Baal. Um povo que ainda estava cheio de incredulidade. Um povo que ainda estava vivendo na idolatria. E Josué estava observando, e Josué estava alertando. Sempre que Josué reunia aquele povo, Josué alertava aquele povo. Explicava para aquele povo que aquele povo estava em Canaã, mas que em Canaã ainda existia povos que serviam a Deus pagão. Os cananeus estavam ali. Os cananeus eram um povo, uma nação perversa, uma nação idólatra, uma nação voltada para Baal. E Josué sempre orientava aquele povo para que aquele povo não se aliançasse aos cananeus, para que aquele povo não criasse parentesco com os cananeus. Porque Deus já tinha orientado desde a saída do Egito que eles iam ter batalhas, que eles iam encontrar dificuldade, mas no momento que eles servissem a Deus de todo o coração, eles teriam vitória. Que a vitória está garantida para aquele que serve ao Senhor. Era isso que Josué estava dizendo aqui. E aí Josué reúne todo aquele povo, o povo de Israel, as tribos, os anciãos, juntou todo aquele povo. Capítulo 24 diz: depois ajuntou Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel, e os seus cabeças, e os seus juízes, e os seus oficiais, e se apresentaram diante de Deus. E aí Josué começou a fazer uma retrospectiva em tudo que Deus tinha feito na vida daquele povo.
Josué começou a relatar desde o momento que aquele povo estava no Egito, sofrendo, sem direito a nada, sendo escravizado, sendo maltratado, sem ter direito a uma casa, sem ter direito a uma herdade. Aquele povo trabalhava para enriquecer Faraó, para enriquecer o rei do Egito. Era isso que aquele povo fazia, em troca de comida. Eram considerados escravos. E aí Josué começou a trazer à memória deles tudo o que tinha acontecido na vida dele. É como disse o profeta, Josué trouxe à memória dele tudo o que poderia dar esperança. Naquele momento, eu creio que aquele momento Josué estava dizendo: a qualquer hora eu serei recolhido, Deus a qualquer hora vai me recolher, e eu preciso inculcar na cabeça desse povo que eles precisam servir ao Deus único, ao Deus todo-poderoso, que eles não podem se desviar. Josué se preocupava com isso. E Josué disse: agora vai ser o último discurso. Agora chegou a hora de eu chamar eles ao concerto. De eu chamar eles a afirmar onde eles querem estar. A posição, a decisão. E foi quando Josué perguntou para eles: a quem eles queriam servir? E foi logo se posicionando: eu e a minha casa. Não era Josué sozinho. A responsabilidade é nossa e com a nossa casa. Você, pai, você, mãe, tem responsabilidade com os seus filhos. Na história não conta, não fala da esposa de Josué, não fala dos filhos de Josué, mas ele fala: eu e a minha casa, eu e a minha família serviremos ao Senhor. E Josué era um testemunho vivo. Como é que você tem declarado isso para você e para sua casa? Você tem realmente... Josué estava preocupado aqui com a escolha daquele povo. Josué sabia que a escolha é individual, a salvação é individual. Nós não temos poder sobre a vida do nosso parente, do nosso ente querido, mas nós temos a responsabilidade de apresentar quem nós servimos, quem nós adoramos. Nós temos a responsabilidade de dar o nosso testemunho. Pedro, em uma de suas cartas, ele fala isso. Que não é preciso, às vezes, palavras, mas que o testemunho fala mais alto do que palavra. Como é que você tem testemunhado na tua casa? Como é que você tem se mostrado? Quais são as maravilhas que Deus tem feito em tua vida, que tu tem declarado? Josué estava declarando para aquele povo todos os milagres. A presença de Deus na vida deles proporcionou milagres. Moisés sabia que o mar jamais se abriria se Deus não estivesse ali com eles, se não houvesse intervenção do alto, intervenção divina. Como é que você tem apresentado, você que é líder de família, como líder em sua casa? Como é que você tem apresentado Deus para seus filhos? Como é que você tem testemunhado? Como é que você tem falado das maravilhas de Deus? Qual é o entusiasmo que você tem ao você falar de Deus para a tua família? Nós falamos aqui, nós declaramos de alegria, alegria, alegria. Você é um cristão alegre? Será que as pessoas têm visto essa alegria do Senhor na tua vida, nas tuas atitudes? Josué o tempo todo, ele era um motivador, ele era um entusiasta. Ele entusiasmava.
Ele falou para o povo, quando ele desceu lá de Canaã, que ele espiou Canaã, ele disse: olha, se a gente agradar a Deus, se a gente obedecer a Deus, se a gente cumprir a vontade de Deus, nós vamos comer o melhor de Canaã. Nós vamos comer o melhor daquela terra. Aquela terra Deus está preparando para nós. Será que nós temos feito isso? Falado para a nossa família, apresentado Deus à nossa família como líder? Será? Ou que eu sou alegre só quando eu estou cantando, só quando eu estou cantando, só quando eu estou adorando, e no momento da luta, da batalha, eu tenho dito para meu filho, eu tenho dito para meu marido: a situação está difícil, mas eu creio num Deus provedor de todas as coisas. Eu creio num Deus que cuida de nós em todo o tempo. A guerra está travada, as lutas, as dificuldades, mas eu sei que nós temos uma válvula de escape, e essa válvula de escape é o nosso Deus. Na hora certa Ele vai chegar. Nós estamos chorando hoje, mas eu creio em uma manhã de alegria. Você tem dito isso para os seus entes queridos? Você tem falado desse amor maravilhoso de Deus para conosco? É tempo. Josué estava preocupado aqui porque ele ficou com medo. Ele disse: eu vou morrer a qualquer hora, e esse povo vão ficar aí. Eles precisam ter convicção do Deus que eles servem. E a mesma convicção nós temos que ter nesses dias difíceis. Essa mesma convicção. Que haja o que houver, Deus continua conosco. Deus está conosco. Deus é o nosso Deus em todo o tempo. É o Deus presente. Ele não falha. Lembra de Paulo? Paulo estava mais Silas ali naquela prisão. E eles louvavam, ele adorava. E no meio do louvor e no meio da adoração, Deus mandou um terremoto. E as portas daquela prisão abriram. E aí tinha um carcereiro ali, que quando viu as portas da prisão abertas, ficou com medo, porque diz: todos os prisioneiros fugiram. E agora, o que vai ser de mim? E Pedro e Paulo imediatamente disse: acalma, ninguém fugiu. Aqui foi uma intervenção divina. E quando ele viu aquilo, ele virou para Paulo e Silas e perguntou: o que é necessário que eu faça para ser salvo? O que é necessário que eu faça para ser salvo? E Paulo olhou bem para ele e disse: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E naquele mesmo momento, aquele carcereiro chamou a Paulo. E Paulo foi até a casa dele. E ali Paulo pregou a palavra. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você tem despertado essa fé em tua casa? Você tem pregado a palavra de Deus? Você tem chamado aquele filho rebelde e diz: meu filho, eu te amo, vem aqui. Eu quero lhe falar uma coisa. E apresentado Jesus para ele? Você tem mostrado? Você, nesses dias que nós estamos vivendo de pandemia, você tem dito para ele, para os seus entes queridos, para aqueles que não conhecem a Jesus, mas que têm afinidade com você, você tem dito: você está vendo o que está acontecendo? Você está vendo que o homem não tem controle, que tudo parou? Essa mudança radical, você está vendo? E você lê lá em Lucas, capítulo 21, versículo 11, onde Jesus diz de sinais que aconteceriam.
E você tem pedido discernimento espiritual a Deus para mostrar para Ele a verdade, o Evangelho. O Evangelho que transformou a sua vida. Você tem dito para Ele: meu filho, eu era isso, mas hoje eu não sou. Eu era aquilo, mas hoje eu não sou. Jesus transformou a minha vida. Você não tem percebido que eu tenho mudado? Que eu tenho sido guiada pelo Espírito Santo? Que o amor está fluindo? Que a misericórdia está fluindo? Que o meu tratamento tem mudado em casa? Será que você tem feito isso? Você tem mostrado isso para Ele dizer: meu pai, minha mãe, minha tia, meu irmão, realmente você mudou? O que foi que mudou a tua vida? E você dizer: Jesus mudou a minha vida. Eu hoje não sou o mesmo. Hoje eu sou guiado pelo Espírito Santo. Hoje eu não faço o que minha carne pede. Eu faço o que a palavra de Deus me ordena. Será que nós temos feito isso? Para a gente declarar e se posicionar como Josué se posicionou. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu aqui, ó, eu e a minha casa. Eu e por consequência a minha casa. Porque a salvação de Deus veio para todos. Deus não quer salvar uma única pessoa numa família, não. Ele quer salvar a família toda. Porque Ele disse para Abraão que as famílias seriam benditas. A tua descendência será bendita. E você tem declarado isso? Você tem vivido isso na tua família, na tua casa? Queridos, a gente se preocupa com muitas coisas. A gente se preocupa em dar muitas coisas aos nossos filhos, aos nossos entes queridos. Mas o que eles mais precisam é de conhecer Jesus. Eles precisam conhecer Jesus. Eles precisam buscar um relacionamento com Jesus. Eles precisam compreender o amor de Deus para conosco. As pessoas têm olhado para você e têm visto que você é um homem ou uma mulher de Deus. Porque Josué era um homem de Deus. Quando Josué se posicionou e disse aquilo para aquele povo, o povo respondeu: nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos a outros deuses. Naquele momento, aquele povo respeitou Josué, porque ele sabia que Josué era um homem de Deus, que Josué tinha credibilidade, que Josué era diferente. Eles observaram o andar de Josué, a caminhada de Josué. Eles observaram quando Josué foi chamado por Deus. Eles sabiam que Josué meditava na palavra de Deus de dia e de noite. Eles sabiam que Josué era corajoso, porque Deus disse isso para Josué: seja forte e corajoso. Você como cristão, você tem sido forte e corajosa ou corajoso? Diante de situações difíceis, você tem essa convicção que você não está só, que diante de qualquer situação na tua casa, na tua família, com o teu marido, com os teus filhos, Deus vai te direcionar. Deus vai te dar a solução para o que você precisa. A sua família tem visto isso? A nossa família precisa ver que nós temos Jesus, que nós somos diferentes. O cristão verdadeiro, ele é diferente. O pastor hoje pela manhã, ele pregando aqui, ele falou que antigamente, numa rua, quando tinha um cristão, ele era referência. Você é referência na sua família? Você é referência na sua casa? Pense isso. As pessoas me respeitam. Quando você chega numa roda de amigos, mesmo sendo amigos que não são cristãos, eles te respeitam. Eles dizem: aqui eu não posso fazer isso, porque tem uma mulher de Deus. Aqui eu não posso brincar, porque tem uma mulher de Deus. Eu canso de chegar na secretaria, no departamento que eu trabalho,
E aí eu chego, tá aquela brincadeira, principalmente dia de segunda, né? Dia de segunda-feira que todo mundo conta das farras de fim de semana, que conta tudo. Aí eu chego, aí tem o coordenador do transportes, Ronaldo. Ele diz que ouve as nossas lives, né, Ronaldo? Ele sempre está atento. Eu sempre estou falando do amor de Jesus para ele. Ele é uma pessoa muito boa, muito séria. Eu digo, olha, ainda lhe falta uma coisa. Ele dá uma risadinha. Falta o quê, Neidinha? Eu disse, falta você confessar Jesus como teu Senhor e Salvador. E aí, quando eu chego, eles estão. Aí eu sinto que muda tudo. Um silêncio. Aí ele diz, olha, chegou Neidinha, né? Vamos mudar o rumo da conversa. Então, porque eles sabem. Eles sabem que aquilo não convém. É lícito, mas não convém. Então, você tem sido referência. Onde você chega? Na sua família, né? Geralmente, final de ano, tem reunião de família, a gente vai. As pessoas têm chamado você para orar, para falar, para dar uma palavra, porque sabe que você é diferente. Porque eles ainda não se posicionaram, eles ainda não decidiram, mas eles sabem que há um Deus no céu. Eles sabem que há um Deus que salva, que liberta, que transforma. Que há um Deus que ama eles, que quer resgatar eles. E que eu e você precisamos falar para eles que esse amor que nos constrange, que nos transformou, que nos fez mais leve, que levou o nosso fardo pesado e nos deu um fardo leve, que eles precisam experimentar, que eles precisam ter experiência com esse Jesus. Vocês têm dito isso? Como vocês têm apresentado Jesus? Olha como Josué apresentou ali Deus para aquele povo, um povo que já caminhava com Deus, um povo que já tinha experimentado das maravilhas de Deus, mas não tinha se posicionado, não tinha tomado a sua decisão. Um dia servia a Deus, outro dia servia a Baal. E nós estamos vivenciando esse tempo de muitas pessoas que hoje servem a Deus e amanhã servem a Baal. Hoje está agradando a Deus, mas amanhã está entristecendo o coração de Deus. E a gente tem que ter cuidado com isso. A gente tem que firmar os nossos pés na rocha. A nossa casa tem que estar na rocha. Porque vem as tempestades, vem os ventos, mas ela não cai. Porque Jesus é o construtor da nossa casa. Jesus é o construtor da nossa vida. Nós tivemos a nossa vida reconstruída. Nós tivemos a nossa vida transformada. Foi isso que Josué estava trazendo à memória daquele povo. Eles estavam lá no Egito, clamando um Deus de longe. Mas aquele Deus veio e ficou presente com eles. Então era tempo deles servir ao Senhor, servir com compromisso, servir com seriedade, servir com verdade, fazer a obra de Deus, priorizar Deus. A sua família tem percebido que você tem priorizado o reino de Deus? Ou o reino de Deus está em segundo lugar? Aquilo que a gente ama, a gente prioriza. Aquilo que a gente ama, a gente coloca em primeiro lugar nas nossas vidas. E nós precisamos mostrar isso para a nossa família. Nós precisamos mostrar isso para as pessoas. Hoje o povo fala muito, mas faz pouco. Faz pouco. Eu não posso falar se eu não estou fazendo. As pessoas hoje têm sido hipócritas, a verdade é essa. Não têm servido ao Senhor com verdade. Era isso que Josué estava dizendo com aquele povo. Servir com sinceridade, com verdade. É tempo de servir ao Senhor. É tempo de fazer uma reflexão. É tempo de fazer uma autoavaliação. A quem eu estou servindo? Eu estou servindo a Deus de qualquer jeito? Ou eu estou servindo a Deus com toda a minha alma, com todo o meu entendimento, com todo o meu coração? Isso que é amor a Deus.
E é isso que Josué estava dizendo aqui. Josué estava deixando claro para aquele povo qual era a posição dele diante de Deus. Você tem deixado claro para as pessoas qual é a sua posição diante de Deus? Nós podemos falar desse amor tão maravilhoso. Nós não precisamos agredir as pessoas. Nós não precisamos determinar o que as pessoas vão fazer. Mas nós precisamos conquistar as pessoas com o amor de Deus. Nós precisamos ter sabedoria para falar do amor de Deus, falar para nossos filhos, aqueles filhos que ainda não têm ainda a convicção do que querem. A gente tem que mostrar, dizer para eles que Jesus está voltando e a gente precisa se preparar, porque amanhã pode ser muito tarde. Quantos filhos desviados, e às vezes faz uma viagem, acontece um acidente e não retorna. Quantos filhos que estão longe da presença de Deus. Quantos entes queridos. Então vamos trabalhar enquanto é tempo. A seara é grande. E nós precisamos pregar o evangelho. A gente precisa tomar essa posição de cristão. Ali em Jerusalém, quando os discípulos chegaram, eles se posicionaram, eles começaram a falar do evangelho, eles começaram a pregar o evangelho, eles começaram a estabelecer ali o reino de Deus, e as pessoas começaram a observar, e disse, realmente eles são crentes, eles são cristãos. Será que alguém já ouviu alguém dizer para você realmente ser um homem de Deus e ser uma mulher de Deus? É com o nosso testemunho. E aí nós ganharemos a nossa família. Nós podemos declarar isso. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque eu sei que o Senhor ainda tem muitas vidas para resgatar. Eu sei que Jesus ainda tem muitas vidas para resgatar. E o instrumento é eu e você. Seja um instrumento como Josué foi. Cumpra o que Deus te mandou fazer. Cumpra a missão. Porque Jesus está voltando. Amém? Vamos nos colocar de pé.